Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária dessa terça-feira. Hoje, a segunda leitura sugerida pelo nosso comentarista, que traz por título: Você tem confiança em Deus? A leitura encontra-se em Jó capítulo 4, versículo 4 a 6, 4, 5, 6, que diz o seguinte: As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortaleceste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, tocando-te, a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Pois bem, irmãos, aqui continua, o discurso de Elifaz. Esse é o primeiro discurso dele. O segundo discurso vai estar no capítulo 15 e o terceiro discurso encontra-se no capítulo 22. E aqui ele segue. Ele e os seus amigos estão certos que Jó estava em pecado. Eles estão certos que aquilo que estava acontecendo na vida de Jó era consequência de ter pecado, era consequência de que o pecado estava sobre a vida dele. E o próprio Jó era vítima dessa teologia nesse momento. O próprio Jó estava sofrendo, estava padecendo, porque ele pensava a mesma coisa. Ele não pensava aqui que ele estava em pecado, ele tinha certeza de que ele não estava em pecado. Ele se julgava justo, ele se julgava bom, ele se julgava acima desse tipo de coisa. E é exatamente por isso que ele está sofrendo da forma como está sofrendo. Não há desculpa, irmãos, para todo o mal que aconteceu sobre a vida dele. Isso tudo que aconteceu sobre ele levaria qualquer homem à destruição, levaria qualquer ser humano à completa destruição. Mas o que se torna pior ainda para Jó é a forma como ele encara as coisas, a forma como ele vê as coisas, a forma como ele identificava as coisas. E Jó tinha esse tipo de crença. A teologia de Jó era essa teologia dualista, igual a dos amigos dele, onde os bons são abençoados, os bons, que são chamados de justos, são alvos da graça, da misericórdia e do amor de Deus. São alvos do favor de Deus. Em contraproposta, os ímpios, os pecadores, os criminosos, os marginais, aqueles que eram ruins, esses eram alvos de tudo quanto é maldade. Eram alvos das enfermidades, eram alvos dos males que os homens podem causar uns aos outros, eram alvos também das calamidades naturais. Então, tudo quanto é coisa ruim acontecia com o grupo daqueles que eram considerados injustos. E tudo quanto era coisa boa acontecia com o grupo daqueles que eram chamados de justos. O problema disso, o problema dessa ideia toda, dessa história toda, é que isso continua vivo nos nossos dias. O problema é exatamente esse. Ainda hoje, em nossas igrejas, a maioria dos crentes acreditam que não vão sofrer dano nenhum porque são bons. Que quem vai sofrer e quem tem que sofrer, e percebe que existe uma certa satisfação quando alguém vê um ímpio sofrendo, um pecador sofrendo, quando alguém vê um criminoso sofrendo, alguém que nós julgamos ser merecedor de tal mal. Essa ideia é uma ideia até antibíblica, é uma ideia anticristã, porque o pensamento cristão, o pensamento que vem de Cristo, que Cristo nos ensina, é completamente diferente a isso, é completamente avesso a isso. Quando a gente afirma aqui, que na verdade quem afirma isso são alguns comentaristas bíblicos, entre eles o Champlin,
quando afirma aqui que a teologia do livro de Jó e a teologia também do Velho Testamento são teologias ultrapassadas, por isso a razão do Novo Testamento, é exatamente por isso, porque o Novo Testamento, ele inicia-se em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não existe bons e maus. Em Cristo Jesus não existe mérito. Em Cristo Jesus nós conhecemos que nós não somos merecedores de coisa alguma, que nós não merecemos favor de Deus de ordem nenhuma. Não é merecimento, é graça, e graça é favor imerecido. Irmãos, não faz nem sentido o que as pessoas acreditam. Essas pessoas não leem Bíblia, essas pessoas não estudam. Eles são alunos de escola dominical, eles frequentam culto de doutrina, culto de ensino, mas parece que não prestam atenção ao ensino da palavra, porque acreditam em coisas completamente diferentes. Acreditam em coisas completamente fantasiosas, quando a Bíblia nos ensina outra coisa. E aí qual o problema de tudo isso? O problema disso é quando o dia mal vier. Porque a única certeza que nós temos nessa vida é que ele vai vir. É que a enfermidade vai chegar. É que o problema vai bater na porta da casa da gente, vai alcançar a família da gente. Seja a ordem que for, seja de que ordem for, vai chegar na nossa casa. A única certeza que nós temos é essa, de que a qualquer momento a ação do mal, e o mal aqui não é um ser, o mal é uma ação, uma atitude má, vai alcançar a nossa casa, vai alcançar a nossa família, vai alcançar a nossa vida. E aí, qual é o comportamento dessa pessoa? O comportamento dessa pessoa que acredita que os bons não sofrem, quem sofre são só os maus, que o justo não sofre, quem sofre são só os injustos, é que ela vai ficar sem chão quando o mal bater na porta dela. E ela procurar na vida dela e ela não achar pecado. Eu não pequei, eu não ofendi Deus. Eu não dei prejuízo a ninguém, então por que isso está vindo na minha vida? E ela vai ser pega nisso. E vai dar trabalho para sair desse problema. Porque está pautada, está firmada em uma teologia fracassada, uma teologia falsa, não verdadeira. E essa é a grande diferença. Nosso favor, o que nós temos da parte de Deus, é simplesmente pela sua graça e pela sua misericórdia. Salmo de número 124, e a gente encerra, fica para a nossa meditação também nessa terça-feira, diz o seguinte, Salmo de número 124, se não fora o Senhor quem esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é, irmãos, a nossa sorte. A nossa sorte é que nós temos o Senhor do nosso lado. Então, independente da luta que nós enfrentamos, a única diferença entre nós e aqueles que não andam na presença do Senhor é que nós teremos o Senhor conosco. Deus presente na hora da angústia. Salmo 46. Deus presente na hora da angústia. Essa é a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Porque a luta todos nós enfrentaremos. Mas que o Senhor nos guarde
e nós estejamos em comunhão com o Senhor para atravessar o dia mau na presença de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Tenham todos um excelente dia.